Quero, de antemão, agradecer pela oportunidade, pelo convite da liderança da igreja e também da liderança dos jovens. Hoje, esse culto, assim como foi pela manhã, dirigido pela juventude, e nós temos esta incumbência de estar compartilhando com a igreja a palavra de Deus, né? E para nós é sempre um motivo de muita alegria de poder estar nesse tempo, compartilhando esse texto, e que a palavra de Deus, ela possa estar em seu coração, e que nós possamos praticar aquilo que nos fora instruído pela vontade do nosso Deus. Gostaria de ler o que está escrito na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, o versículo 9 e o versículo 10. Nós estamos falando no tema crescendo espiritualmente, e podemos assim dizer que agora à noite é a parte 2 daquilo que o pastor Djalma trouxe hoje no culto da manhã, né? Estávamos conversando que nós não combinamos de ler o mesmo texto, mas é obra do Espírito Santo. Já há mais de um mês estávamos estudando, lendo esse texto, e quando eu vi o pastor Djalma lendo pela manhã, aí me lembrei, parte, né? Vamos dar continuação, vamos dizer assim, seguimento daquilo que já foi instruído, falado, pregado pela manhã. Amém, queridos? Versículo 9 e o versículo 10. Apenas esses dois versículos, que diz assim, vou estar lendo na tradução Almeida, século 21, e você pode acompanhar aí na sua tradução esse texto, que diz assim: portanto, desde o dia em que soubemos disso, nós também não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Assim, oramos para que possais viver de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Amém. Somente esses dois versículos. Meus queridos, eu estava estudando um pouquinho essa carta e me chama bastante atenção a maneira como que o apóstolo Paulo, juntamente com o irmão Timóteo, ele faz os seus cumprimentos aos irmãos de Colossos. E para isso nós precisamos entender o contexto que aqueles irmãos estavam enfrentando. Epáfras, o nome dele aparece aqui como um daqueles que conversava com Paulo enquanto ele estava preso, e ele relatava para Paulo como é que estavam os irmãos em Colossos. E alguns teólogos entendem que Paulo escreveu essa carta ainda quando estava preso, por volta do ano 60 a 62. Interessante que o apóstolo Paulo, ao ter aquele relatório daqueles irmãos, ele inicia a sua carta dizendo que ele estava sempre em oração pelos irmãos, por causa da esperança que eles tinham, que estava reservada no céu. Mas ele traz um destaque no versículo 4, que diz: quando ouvirmos falar da vossa fé
em Cristo Jesus e do amor que tendes por todos os santos. Então Paulo faz um destaque na fé daqueles irmãos e também no amor que eles demonstravam pelos santos. E ele vai trazendo então este elogio logo de início na sua carta. E o mais interessante, que ele inicia trazendo uma oração, orando por eles. Embora que não foi Paulo que esteve ali antemão pregando para aqueles irmãos. O texto vai dizer que eles ouviram a mensagem do Evangelho através de Epáfras. Epáfras, ele foi aquele que discipulou aqueles irmãos. Ele era o pastor daquela igreja. Mas isso não impediu de Paulo estar ajudando e estar orando por aqueles irmãos. E Paulo, ele traz uma oração, e onde eu quero compartilhar com vocês essa noite, que tem tudo a ver com o tema escolhido pela nossa juventude: crescimento espiritual. O apóstolo Paulo, ele diz: desde o dia que soubemos disso o quê? A fé que ele tinha no Senhor, o amor que eles demonstravam pelos santos, através da palavra da verdade, do Evangelho de Cristo, que foi pregado a eles, num contexto onde o gnosticismo estava dando ali os seus primeiros passos, trazendo falsos ensinamentos. Aqueles líderes, aqueles falsos pregadores, ensinavam os irmãos de Colossos que dificilmente eles poderiam ser salvos, uma vez que a matéria era má. Somente alguns poucos, quem sabe, poderiam ser salvos. E alguns, entendendo isso, foram para lugares distantes, se afastando das pessoas. Quem sabe desta forma poderiam se salvar, evitar a maldade. E, além disso, estava sendo ensinado o culto a anjos. Imaginem o contexto desses irmãos. E agora Paulo, com bastante coragem, ele começa a ensinar. Mas antes ele faz uma oração. E a oração de Paulo me chamou bastante atenção, e eu quero destacá-la nessa noite. O primeiro ponto: Paulo, ele ora pedindo que aqueles irmãos fossem cheios do pleno conhecimento da sua vontade. Primeiro destaque na oração de Paulo foi para que eles pudessem estar cheios do pleno conhecimento da verdade. A gnosis, que era o conhecimento puramente humano, carnal, que abrangia apenas aquilo que estava no coração das pessoas, não era suficiente para conhecer a Deus. E quando Paulo, ele escreve, e ele coloca ali uma palavrinha grega que eu fui pesquisar, epignosis, pleno conhecimento, um conhecimento mais profundo, um conhecimento mais elevadíssimo. E Paulo, ele ora para aqueles irmãos, para que eles fossem cheios desse pleno conhecimento da sua vontade, da vontade de Deus. Para que alguém receba o pleno conhecimento da vontade de Deus, é necessário que ele cresça na graça e no conhecimento de Cristo, através
da atuação do Espírito Santo. O entendimento espiritual é o ponto de partida para o viver cristão. Por isso, nós precisamos usar todos os meios que estão à nossa disposição. Quais são os meios que nós temos à nossa disposição? Não tem outro caminho, outra forma, outro método para se obter um crescimento espiritual, a não ser através da prática da oração, da meditação, do estudo das Escrituras e a busca pelo poder do Espírito Santo. Não tem como a gente falar de crescimento espiritual deixando de lado a oração ou o estudo da palavra de Deus. Como sempre digo e lembro daquele corinho que cantávamos quando criança, né? Pelo menos eu cantei. Quem não ora e a Bíblia não lê, acontece o quê? Diminuirá. Quem não ora e a Bíblia não lê, diminui. Agora, quem quer crescer, ora, lê a Bíblia, ora e lê a Bíblia. E assim vai. Estuda a palavra. Temos que usar todos esses meios que estão à nossa disposição, porque assim vai se concretizar o crescimento espiritual. E Paulo, ele ora para que os colossenses fossem cheios do pleno conhecimento da sua vontade. E nesta oração, Paulo, ele destaca que aqueles irmãos, para obter esse conhecimento, eles precisavam estar firmado, enraizado, fundamentado no amor. Olha só o que está escrito em Efésios, no capítulo 3, versículo 17 e versículo 18. E que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, enraizados ou arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender juntamente com todos os santos a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor, e assim conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus. A base é o amor. Então, se eu caminho, se eu me dedico, se eu quero um crescimento espiritual, eu devo ter consciência, eu devo ter esse entendimento que a base de tudo isso é o amor. E a maneira como nós conhecemos o amor de Cristo, o amor de Cristo que excede todo o entendimento, que excede todo entendimento intelectual, o amor de Cristo que nos constrange. Quando nós conhecemos esse amor, aí nós também iremos amar, demonstrar esse amor para com os nossos semelhantes. Quando nós buscamos esse crescimento espiritual, por isso a importância que Paulo, na sua oração aos Colossenses, ele roga a Deus para que eles fossem cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Aqueles filósofos, eles ensinavam que eles precisavam adquirir conhecimento para que pudesse obter alguma coisa. Mas aquele conhecimento deles era um falso ensinamento. Não poderia levar a ninguém à salvação. Porque ensinava que para obter a salvação precisava rejeitar tudo que é material, porque era mal,
deveria se afastar das coisas, das pessoas. Quem sabe dessa forma poderiam achar uma pequena porcentagem de encontrar a salvação. E começavam ali a entender e a buscar, a estudar sobre culto a anjos. Uma coisa meio confusa e também muito perigosa que estava sendo disseminada ali na igreja. Mas Paulo fala: o conhecimento que eu quero que vocês tenham é o conhecimento da vontade de Deus. E esse conhecimento seja um conhecimento pleno. É um conhecimento muito mais elevado do que aquilo que vocês conhecem ou que apresentam para vocês. E Paulo, ele ora para que eles fossem cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. E como eu disse, conhecer a Deus, nós estamos conhecendo o seu amor, e nós estamos fundamentados, enraizados, né? Para aqueles que gostam da agricultura, né? Para que uma planta desenvolva, cresça, ela precisa ter raízes, e raízes firmes, raízes bem nutridas, um solo propício para que ela possa ter um crescimento saudável. Para quem admira a engenharia, o fundamento é necessário para qualquer edificação. Então, quando nós falamos de um crescimento espiritual, temos que pensar sempre estar fundamentados no amor de Cristo. Não tem para onde ir. E Paulo, ele destaca a fé, a esperança e o amor, que são os 3 pilares, né, da nossa fé. A esperança que nós temos, a fé que nós temos e o amor. Nesse ponto, conhecer a vontade de Deus deve pensar também na redenção. Quando falamos sobre conhecer a vontade de Deus, primeiro ponto, podemos destacar a vontade de Deus na transformação do mundo, na redenção do mundo. Mas também, por meio de Cristo, nós também podemos destacar aquilo que é prático, aquilo que é pessoal de cada um. Se perguntasse para você hoje: você conhece a vontade de Deus para esse domingo na sua vida? Qual é a vontade de Deus hoje, nesse tempo, para a nossa vida? Já parou para pensar? Já fez essa pergunta para você mesmo? Qual é a vontade de Deus para mim hoje? Eu sei que Deus, Ele quer salvar aquele que está perdido, Ele está buscando e salvando os perdidos, trazendo salvação. Mas para mim, pessoalmente, o que é, ou qual é a vontade de Deus? E nós podemos descrever aqui algumas, ao nosso andar cristão diário. A nossa santificação. O escritor aos Hebreus, ele escreveu que sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Por isso hoje, vale para hoje, é bem atual, é agora, para esse momento, a vontade de Deus para a nossa vida, uma vida de santificação. A vontade de Deus para a nossa vida hoje é a frutificação, é a perseverança na oração, é a paciência, é a gratidão. Hoje, durante a escola bíblica dominical, ali com os jovens, nós estávamos destacando sobre as 2 filas que a gente depara no nosso dia a dia. Uma fila enorme
que é a fila que traz o pedido, né? Todos nós temos ali um pedido para apresentar ao Senhor, né? De igual modo, também tem uma fila de gratidão para agradecer. E às vezes a fila de gratidão ela está menor. Porque nós muitas vezes buscamos mais, pedimos mais do que agradecemos. Mas nós temos aqui uma referência da palavra de Deus, que em todas as circunstâncias nós devemos ser gratos a Deus por tudo. Descobrir a vontade de Deus para a nossa vida hoje é necessário. Por isso o apóstolo Paulo, ele ora, ele pede para que os colossenses fossem cheios do pleno conhecimento da sua vontade. O segundo ponto que eu quero destacar na oração de Paulo, dando seguimento a esse texto, quando ele diz assim: em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Em toda a sabedoria. Esta sabedoria indica excelência em qualquer arte, ocupação, ofício. Você fazer algo de forma excelente. Esta capacidade só pode significar na própria sabedoria de Deus. E nós encontramos no Evangelho que Cristo é a nossa sabedoria. Então, à medida que eu tenho comunhão com Cristo, que eu passo a andar com Ele, eu vou adquirindo sabedoria, a excelência para a minha ocupação. E como é bom falar isso, destinando aí, destacando os nossos jovens. Será que a nossa ocupação, será que os talentos que Deus entregou para cada um de nós, estão sendo desenvolvidos com excelência? Como assim? Será que eles estão sendo desenvolvidos em comunhão, de acordo com a vontade de Deus? Então, a sabedoria verdadeira, ela inclui o reconhecimento de quem Cristo é. É uma pergunta até mesmo que traz aí algumas explicações ou maneiras diversas de você estar apresentando quem Cristo é. Quem Cristo é? Quais são as exigências da fé? Acerca daquilo que cremos, daquilo que buscamos, daquilo que somos. Daquilo que você crê, daquilo que você busca, daquilo que você é. Precisamos de sabedoria. Precisamos buscar a verdadeira sabedoria. E o texto sagrado nos ensina que aquele que tem falta, peça a Deus, que a todos dá. Você tem falta de sabedoria? Peça a Deus. A Bíblia te ensina, peça a Deus. Mas você precisa, eu preciso, nós precisamos da sabedoria. E Paulo ele destaca na sua oração: em toda sabedoria. Então eu conheço a vontade de Deus. Eu vivo fundamentado no amor de Cristo. Eu compartilho esse amor. Mas também eu busco, mediante a comunhão com Cristo, ter
sabedoria para que nós possamos entender quem Cristo é, para que possamos entender acerca da nossa fé, acerca daquilo que nós cremos, daquilo que buscamos e daquilo que somos. E sabe o que é o mais interessante? A sabedoria de Deus na Bíblia é descrita como perfeita, poderosa, universal, infinita, insondável, maravilhosa e que ultrapassa a compreensão humana. Esta é a sabedoria de Deus. Por isso, nós precisamos buscar e ter sabedoria que vem de Cristo Jesus. Mas Paulo também ele destaca o entendimento espiritual. Anotem aí. Se a sabedoria é a excelência naquilo que eu faço, na minha ocupação, e o entendimento espiritual é a inteligência, a compreensão, é o discernimento para fazer a vontade de Deus. Observe a maneira como Paulo ele ora e o que ele está pedindo. Conhecimento, ele pede sabedoria e ele pede entendimento espiritual. Todas essas qualidades caracterizam a vida do crente. Todas essas qualidades. Faça aí uma reflexão. Será que essas qualidades, elas têm caracterizado, têm algum sentido na sua vida? No seu viver diário, você tem buscado o conhecimento? Tem buscado a viver no amor? A prática da oração, do estudo da palavra de Deus, sabedoria, compreensão, discernimento. Quantas vezes precisamos disso? Discernimento para tomadas de decisões. E quantas pessoas tomam decisões precipitadas porque não buscam, não oram, não pedem sabedoria e discernimento. Mas o Senhor ensina que é necessário nós estar cheio desse pleno conhecimento, para que nós possamos transbordar e obter sabedoria e entendimento. E isso num viver diário. Não é algo semanal ou mensal, ou para alguns anual. Não. É diário. É uma vida diária. É um crescimento diário. Um crescimento saudável. E terceiro e último ponto que eu quero destacar na oração de Paulo, aqui no versículo 10. Paulo diz assim: assim oramos para que possais viver de maneira digna do Senhor. Obter o conhecimento da vontade de Deus, o pleno conhecimento da vontade de Deus. Obter sabedoria e entendimento. Tudo isso, na oração que Paulo trouxe aqui aos Colossenses, nos leva a um alvo, a um objetivo. Para que tudo isso? Para que eu tenho que buscar um crescimento espiritual? Por que ele é tão importante para mim?
E aqui Paulo vai destacar o alvo do conhecimento da vontade de Deus. O ato de andar nos conduz a algum alvo. Porque na tradução, podemos traduzir como viver ou como andar. Em algumas traduções está a maneira de viver. Em algumas, a maneira de andar. Mas isso nos leva a um alvo, no tocante às exigências do Evangelho, a qual nos torna real no Espírito Santo. E sabe qual é esse alvo? Imagine, caminhar com Cristo, viver com Cristo, conhecer o amor de Cristo, buscar conhecer a vontade de Deus, orar, ler a Bíblia, estudar a Bíblia, manter a comunhão, frutificar, perseverar, tudo isso, uma lista, objetivo. Qual o alvo de tudo isso? A vida eterna. Por que Paulo vai falar das coisas celestiais? Se você continuar lendo a carta aos Colossenses, você vai ver que Paulo vai destacar que eles deveriam buscar as coisas do alto e não as que são da terra. Quando você leva as coisas do alto, está falando de um reino celestial. Aquilo que não pode ser comprado com dólar, com euro, com real. Não se barganha. Não se existe forma, maneira de conseguir isso, se não for por Cristo e somente por Ele. A centralidade de Cristo está aqui. O contexto dos Colossenses, que deveriam rejeitar a matéria, estavam envolvidos no materialismo. E Paulo vai dizer: todo esse esforço, toda essa dedicação, toda essa busca por crescimento espiritual, tem de vista, no alvo, a vida eterna. Passamos por aqui a nossa peregrinação, para alguns 80, para alguns 70, para alguns 100, mas falamos de alguns anos. Mas aquilo que nos espera, aquilo que está reservado para nós é muito maior do que aquilo que nós possamos imaginar. Porque aquilo que Deus preparou para nós, olho não viu, ouvido não ouviu, jamais subiu ao coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Por isso é necessário nesse tempo hoje, nesse domingo, 27 de fevereiro de 2022, nós fazemos uma leitura na carta dos Colossenses. Diante de um contexto confuso, teologicamente falando. Tantas heresias sendo ensinadas, doutrinas falsas sendo compartilhadas, confundindo a mente de muita gente, nos faz a voltar, a debruçar sobre essa carta, a ler, a estudar, a pedir que o Espírito Santo fale conosco, nos ensine, nos instrua, para que possamos andar de acordo com essa palavra. Modo digno do Senhor. Então ele vai dizer assim: assim nós oramos para que a sua maneira de viver seja digna do Senhor. Olha que interessante. Minha maneira de viver possa ser digna do Senhor. Como pode isso? Isto é concordância com a vontade do Senhor. Aquele que anda de maneira digna de Cristo deve seguir o seu exemplo. Esse andar digno
só pode ser se eu seguir o exemplo de Cristo. Cristo nos deixou exemplo. Vários textos. O Evangelho vai revelar isso. Para todos os contextos, todos os aspectos da nossa vida. Exemplo de Cristo. A exemplo de Cristo. A nossa maneira de falar, igual a de Cristo. A nossa maneira de pensar, igual a de Cristo. A maneira de ver o mundo, as coisas criadas, igual a de Cristo. A maneira como Cristo vê as pessoas. Irmãos, como é difícil falar isso no século 21, onde as pessoas olham para si mesma. O importante é o meu prazer, o importante é eu estar bem, o importante é eu ter conforto, não é isso? E nós estamos debruçados num tema, viva a compaixão. Nós temos aqui na igreja um tema, ora que melhora. Orar e estender a mão, abraçar os que sofrem, é andar com Cristo. Isso é um viver diário. Não é só no domingo, mas é amanhã, é depois de amanhã. É onde o seu pastor não está te vendo. É onde os seus pais não estão te vendo. Uma maneira digna do Senhor. Que Cristo possa olhar a você, a mim, e falar: a maneira que ele está vivendo é digna do Senhor. Veja que oração poderosa Paulo traz. E quando nós falamos de crescimento espiritual, nós temos que trilhar por esse caminho. Temos que pensar nessas coisas. Temos que refletir sobre elas e também praticá-las. Essa conduta digna, ela é inspirada pela graça, a qual predetermina as obras. Essa conduta de vida envolve a santidade, o amor, o serviço, o crescimento constante no conhecimento de Deus, na gratidão, no cuidado de fazer com vistas a agradar a Deus. Que coisa maravilhosa! Aquilo que nós apresentarmos, aquilo que nós produzirmos, fazermos, seja para agradar a Deus. E quando pensamos sobre isso, olha que responsabilidade. Não é, como foi dito aqui pelo Fernando, apenas algo mecânico. Eu vou apresentar o meu cântico, porque não tem outra pessoa para apresentar, eu mesmo. Eu vou fazer algo, porque não tem ninguém que faça. Quem busca o conhecimento, o pleno conhecimento da vontade de Deus, que adquiriu sabedoria, que tem um entendimento, ele busca fazer tudo para agradar a Deus, agradar ao Senhor, trazer glória ao nome do Senhor, porque para isso estamos aqui, queridos. Para isso nós nascemos. Para isso o Senhor nos capacitou. Para isso o Senhor nos chamou. Para que nós possamos ser a diferença nesse mundo. Ao mundo de trevas. Ao mundo onde as pessoas estão dominadas pelas trevas. Mas Cristo continua a salvar. Cristo continua a transformar. Assim como o sol que ilumina as densas trevas,
que a luz do Evangelho de Cristo possa resplandecer em nosso coração, aonde há trevas. Deixa essa luz de Cristo brilhar. Tem esse manter diário com Cristo. Vamos frutificar, vamos crescer. Toda planta, ela é germinada ali, cria-se as raízes, ela desenvolve, ela cresce, e depois ela produz fruto. Como é interessante quando nós lemos no Evangelho de João, lá no capítulo 15, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Sabe aqueles galhos que estão na videira, que não produzem frutos? O que o agricultor faz? Corta, para que a videira possa produzir frutos. Que nessa noite o Espírito Santo possa atuar no íntimo do nosso coração. Vamos orar e pedir que o Senhor nos faça crescer neste amor, até a plenitude, até a maturidade de Cristo, para que possamos buscar todos os dias, repito assim, todos os dias, está muito fraco, todos os dias, um crescimento espiritual, todos os dias. Nós devemos refletir: será que essas qualidades estão tem algum significado para mim no meu viver diário? O Espírito Santo está agindo nesse momento. Eu preciso do Senhor. Sem Ele nada podemos fazer. Nada, absolutamente nada. Se nós perguntássemos para um galho de uma árvore, se pudéssemos ouvir o que ele diz, ele ia dizer para nós: como eu preciso todo instante dessa seiva para que eu possa viver. Assim deve ser a nossa alma. Assim como a alma do salmista, tenho sede de Deus, sede do Deus vivo. Num mundo tão sedento, num mundo de tantas fadigas, de tantas preocupações, ocupações, você possa reservar um tempo precioso e vai dizer: Senhor, eu tenho sede de Ti, meu coração tem sede de Ti, assim como a corça anseia por águas, eu tenho sede de Ti, Senhor. Sacia a minha sede. Deixa eu conhecer mais sobre Ti, te conhecer melhor, conhecer quem és, aquilo que foi revelado para nós, que está aqui, à nossa disposição. E nós temos uma ampla e completa, nosso contexto hoje, de estudar a palavra de Deus. Tantos recursos possuímos. Talvez na sua casa você tenha mais de 3 traduções da Bíblia, fora aquela que está no seu celular. Mas qual é o tempo de aplicação dela no nosso viver diário? Será que essa palavra tem inundado nosso coração, a nossa mente, para que nós não venhamos pecar contra Deus? No mundo que precisa de salvação, almas que clamam, estamos num cenário de guerra, um cenário de doenças, de mortes, de horror. Isso todos nós estamos vendo aí estampados nas manchetes. E qual que é a nossa ocupação diante da presença de Deus? Será que eu tenho buscado o crescimento?
Que Deus em Cristo vos abençoe. Guarde essa palavra em seu coração. Eu quero orar por você neste momento. Você que ouviu essa palavra, você que precisa de sabedoria, você que precisa de entendimento espiritual no seu viver diário, você que pouco conhece a plenitude da vontade de Deus, esse pleno conhecimento da vontade de Deus, eu te convido agora a se lançar na presença do Senhor, a pedir para que o Espírito Santo possa te ajudar, para que você possa entender, compreender a altura, a profundidade, essa extensão, essa grandeza de amor. Eu convido a você a orar comigo neste momento. Busque isso. Busque no seu viver diário a ter uma vida digna do Senhor, uma vida que agrade a Deus, não uma vida que envergonhe o Evangelho, não uma vida que traga escândalo ao Evangelho, mas uma vida que agrada a Deus. Isso é possível. Sabemos que nós não estamos aqui falando que você deve ser perfeito, porque todos nós temos falhas, mas é possível andar e viver de uma maneira digna do Senhor, e é isso que o Espírito Santo te convida nesta hora, a fazer uma reflexão, a um autoexame. E você que ainda não tem a Cristo como seu Senhor e Salvador, eis aí a grande oportunidade de também ser participante desta graça bendita, de falar: eu também quero, eu quero conhecer a Cristo, eu quero viver para Ele, eu quero andar com Ele. Para isso eu convido você que quer orar comigo, deseja orar comigo, a se colocar em pé. Vamos estar orando. Você que a palavra de Deus tocou no seu coração, a palavra de Deus não volta vazia. A maneira como Cristo falou aos nossos corações, esse tema profundo, crescimento espiritual. Como precisamos crescer? Você que está estagnado, parou. E Cristo pergunta: por que você parou? Se eu que te ajudo, se eu que te tomo pela tua mão, que te fortaleço. Sabe que os problemas, as lutas, as dificuldades, os desafios que enfrenta, será que a perseguição, a angústia, a ansiedade, quantas coisas têm afetado o coração e têm mantido você estagnado? Mas Cristo quer fazer você crescer espiritualmente, conhecê-lo melhor, ter uma visão melhor de quem Cristo é e como é maravilhoso. Vamos estar orando, vamos estar clamando a Deus, pedindo que Ele visite o nosso íntimo neste momento. Pai bondoso, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos por cada um que está aqui nesta noite, reunidos no teu nome. Pai justo, perdoa os nossos pecados, tenha misericórdia de nós, tem compaixão de nós, o teu povo, a tua igreja que se reúne aqui, e também daqueles que estão participando através das redes sociais, aqueles que estarão durante a semana também assistindo este culto, e aonde eles estiverem,
que também possam ser tocados pelo Teu Espírito. Senhor, precisamos buscar esse pleno conhecimento da Tua vontade. A Tua vontade que é boa, que é agradável, que é perfeita. Por isso, Senhor, não nos deixe que nós venhamos tomar a forma deste mundo, mas que nós venhamos transformá-lo pela renovação do nosso entendimento. Visita cada coração, cada mente, o mais profundo, no íntimo de cada um, Senhor. E trabalhe, e opere. Somente o Senhor pode operar nesse coração. Transforma, Senhor, neste momento. E que nós possamos Te conhecer melhor a cada dia. Que nós possamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos, ó Deus, frutificar. Que nós possamos amar. Que nós possamos viver conforme a Tua vontade, de maneira digna do Senhor. E se porventura, Senhor, há alguém que ainda não tem Cristo como seu Senhor, como aquele que conduz e dirige, que cuida da vida, que hoje seja um dia aceitável para se render aos pés de Cristo. Senhor, nos dê sabedoria, nos dê entendimento nas nossas decisões diárias, nas nossas escolhas, que nós possamos viver na Tua companhia, seguros nos Teus braços, e que a nossa boca venha falar das Tuas grandezas, que as nossas palavras sejam palavras de salvação, de transformação, de bênção. Senhor, que os nossos pensamentos sejam os pensamentos do Senhor. Senhor, quantas dúvidas, Senhor, quantas frustrações, quem sabe desordem no lar. Parece que as coisas não estão se encaixando como deveria. Senhor, intervenha nesta hora e traga salvação e transformação, porque somente o Senhor é quem pode fazer essas coisas. Nós não conhecemos o coração de nenhum dos Teus filhos aqui, mas o Senhor conhece. Supra, Senhor, as necessidades da Tua igreja, para que possamos frutificar e para que possamos continuar a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que nós oramos, Senhor, em Teu nome, no nome de Jesus.